os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, que quando for tua prioridade. Bom dia, a paz do Senhor. Alegria estarmos mais uma vez juntos aqui, domingo pela manhã. Hoje é um dia especial, dia da mamãe. Parabéns todas as mães. Jesus continue abençoando vocês ricamente. A mãe, com exemplo de Deus, com amor incondicional. Parabéns a todas as mães. Um abraço fraterno meu em cada mamãe. Jesus abençoe ricamente. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à Escola Bíblica Dominical. Magali, seja bem-vinda. Alegria ter você aqui conosco. Hoje é dia de Escola Bíblica. Vamos estudar, aprender de Deus. Deus vai nos ensinar nessa manhã de domingo. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Escola Bíblica Dominical de quarentena. É isso aí. Estamos estudando a doutrina da redenção. A doutrina da redenção. Thaís, seja bem-vinda, minha filha. Bom dia, alegria ter você aqui. Eric, seja bem-vindo, alegria. Vamos aprender um pouco sobre Deus. Vamos dar continuidade aí à doutrina da redenção. Falamos sobre conversão. Na última aula falamos sobre redenção. E hoje nós vamos falar sobre justificação. E é um assunto interessante, vale a pena aprender. Vamos aprender da palavra de Deus. É a melhor coisa que nós podemos fazer em relação a conhecimento, é aprender da palavra de Deus. É aprender a sua vontade, aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então vamos adorando aí enquanto o povo chega. Quando o povo chega para a gente iniciar nossa aula de hoje, nessa manhã. Já agradecemos a Deus por mais um dia de vida que Ele nos permite. Já homenageamos todas as mães. Parabéns, mamães. Todas as mães. Recebam um carinho, um abraço. E que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Estou preparando aqui o meu slide para a gente começar a aula. EBD de quarentena, hein? Esse momento de quarentena que nós estamos passando, a EBD é online, é na live. E é um momento especial de aprendermos juntos aqui um pouco mais sobre Deus. Deus tem nos ensinado bastante. Olha, nós já aprendemos sobre... Rosana, seja bem-vinda. Já aprendemos sobre conversão. A última aula nós aprendemos sobre regeneração. E hoje nós vamos aprender sobre justificação. Todas essas questões que nós estamos aprendendo aqui fazem parte da doutrina da redenção. Nós vamos começar aqui agora falando sobre justificação. Quero que você atente para tudo que vai ser falado aqui. Pega uma caneta, um papel para você ir anotando, tomando nota dos versículos para que você possa estudar em algum momento que você queira relembrar do assunto, você tem anotado lá. Amém? Então vem comigo aí, justificação. Justificação é o direito legal
de estar diante de Deus. Guarda essa palavra no coração. Justificação. Direito legal de estar na presença de Deus, de estar diante de Deus nos aceitar. É o direito legal que nós temos de estar diante de Deus. E esse direito existe através da justificação. Vamos começar aqui com uma pergunta, e através dessa pergunta a gente vai conhecendo sobre esse assunto. Como é e quando obtemos direito legal de estarmos diante de Deus? Como é que isso acontece? Na justificação, nós temos o direito legal de estar diante de Deus. Mas como é que nós obtemos esse direito? Como é que isso acontece? Nós vamos estar aqui respondendo essas perguntas e trilhando sobre esse assunto. Quero que você preste bastante atenção, porque vale a pena aprender sobre justificação, assim como nós aprendemos sobre a regeneração na aula passada. Tá? Então vem cá comigo. Segundo Martinho Lutero, Lutero é o nome referência da Reforma Protestante. Segundo Martinho Lutero, a justificação só existe pela fé. A justificação só existe pela fé e não por obras. Então a gente começa a aprender já aqui que a justificação ela vai existir através de uma obra de Deus, através da fé e não por mérito. Não existe justificação por mérito. Eu mereço ser justificado. Eu mereço estar na presença de Deus. Não é por mérito. É um direito legal que você vai adquirir através do próprio Deus. Não por obras, mas pela fé. É pela fé que nós somos justificados. E aqui, Martinho Lutero ele vai dizer que a justificação só existe por meio da fé e não por obras. Esse entendimento deu início ao processo da Reforma Protestante. Pastora Socorro, seja bem-vinda. Alegria tê-la aqui conosco. Estamos falando sobre justificação hoje. Dalva Nunes, seja bem-vinda, minha querida. Alegria estar aqui com a senhora, com esse povo maravilhoso, com meus irmãos. Geraldo Nunes, seja bem-vindo. Alegria tê-lo aqui. Essa manhã nós estamos falando sobre justificação aqui na Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical da Igreja Missionária Ressurreição em Cristo. Escola Bíblica em Quarentena. E aqui nós vamos falar hoje, já começamos a falar sobre justificação, já que na aula passada nós falamos sobre regeneração. E todos esses pontos fazem parte da doutrina da redenção. Todos esses assuntos que eu falei, desde a conversão, regeneração e agora justificação, fazem parte da doutrina da redenção. Amém? Então, justificação é um direito legal de estar diante de Deus. Escute isso e aprenda. A justificação é o direito legal de estar diante de Deus. E Martinho Lutero, um dos grandes nomes da Reforma Protestante, ele vai dizer que a justificação ela só existe por meio da fé e não por obras. Ou seja, não existe mérito. Eu não tenho como ser justificado para estar diante de Deus através das minhas próprias obras. A justificação ela só existe através da fé. Esse entendimento é o início do processo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela parte desse princípio que a justificação não é mérito, não é obra meritória, mas é pela fé. É pela fé que a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. Olha, aí nós começamos a ver o apóstolo Paulo falando sobre o assunto. E ele vai dizer que a justificação é algo que o próprio Deus faz.
O apóstolo Paulo ele vai trazer aqui para mim e para você a ideia que a justificação, e você vai entender direitinho o que é justificação, é você ser justificado pela culpa do pecado. Veja só, nós não temos nenhuma condição de estar diante de Deus por conta do pecado que está em nós, mas somos justificados. E você vai entender como é que acontece essa justificação na nossa vida, para que nós venhamos a estar diante de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar que a justificação é algo que o próprio Deus faz, é obra de Deus. E ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 30, ele vai dizer o seguinte: aos que chamou, a este também justificou. Deus, aos que chamou através da sua palavra pregada, a fé existiu e aí ele foi justificado. É isso que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 8, versículo 30. Além disso, o apóstolo Paulo vai ensinar que a justificação vem depois da nossa fé, como resposta de Deus a ela. A justificação vem logo após da nossa fé, como resposta de Deus à nossa fé. A nossa fé vai existir e Deus responde nos justificando. E o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 26, o seguinte, escute aí: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, aquele que seja justo, mas é aquele que tem fé em Jesus. Então, se nós começamos aqui falando que justificação é um direito legal de estar diante de Deus, aí aqui a gente vai entender que pela fé nós temos o direito legal de estarmos na presença de Deus através da justificação. Somos justificados por Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Aí existe sim agora a condição de estar na presença de Deus através de Jesus. Jesus é o elo de ligação entre o homem e Deus. Ele faz a justificação pelos nossos pecados para que nós venhamos a ter condição de estar diante de Deus legalmente. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai continuar falando e ele vai dizer assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, ele vai continuar nos ensinando que a justificação é pela fé. Aí ele vai dizer o seguinte, 5:1, Romanos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a reafirmar a questão da justificação pela fé por meio de Jesus. Ou seja, nós só temos condição de estar diante de Deus através da fé que nós temos em Jesus Cristo. Se essa fé não existe, não existe também a condição de estar diante de Deus legalmente. Helenilda Lima, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Então não existe condição de estarmos diante de Deus se não tivermos fé em Jesus Cristo para sermos justificados em relação ao nosso pecado, para que nós venhamos a ter direito legal de estarmos diante de Deus. Esse assunto é muito importante, a justificação é um assunto que é de suma importância para cada cristão, precisa entender isso. É muito interessante entender esse processo de justificação, algo que Deus faz em nós através da nossa fé. E ele vai dizer que o homem é justificado pela fé independente das obras. Então, não é por mérito, não é por obra, não é por aquilo que ele faz que ele tem condição de estar diante de Deus. Não é pela minha execução de obras ou fazer aquilo que é bom ou fazer o bem que eu vou receber o mérito, que eu vou ter o mérito de estar na presença do Senhor. Isso não existe.
Segundo o apóstolo Paulo, nós somos justificados, temos o direito legal de estar diante de Deus por meio da fé em Jesus. Esse é o único meio de recebermos condição legal de estarmos diante de Deus. E ele vai continuar falando em Romanos 3, 28, na mesma ideia, trazendo o mesmo pensamento e o mesmo raciocínio para esse assunto, que a justificação é através da fé em Jesus Cristo. E ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Não é pelas obras que existe justificação. E foi através desse pensamento que Lutero começou a pensar e ver que tudo aquilo que era posto pela igreja romana, tudo aquilo que era colocado pela igreja romana em relação às obras meritórias, ou seja, o homem conseguia chegar ao céu pelo seu mérito, por pagar um preço, ou por fazer um sacrifício, ou pelas indulgências. Então Martinho Lutero, ele vem através do apóstolo Paulo, seguindo o raciocínio e entendendo que nós só temos condição de estar diante de Deus através da justificação pela fé em Jesus e não pelas obras. Diz Lene, seja bem-vinda. Bom dia. E não pelas obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Tem muita gente que entende que por fazer coisas boas estão diante de Deus. Não é assim. Não é por fazer as coisas boas que nós estamos justificados do nosso pecado. A nossa obra, ela não tira o pecado que está em nós. A justificação nos permite estar na presença do Senhor, mesmo ainda sendo pecador. A justificação, ela não vai interferir na minha forma humana. Eu vou continuar sendo um pecador, mas justificado pela fé que eu tenho em Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele vai continuar no mesmo pensamento e vai dizer assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras. O homem não consegue estar diante de Deus pelas obras, por aquilo que ele faz, mas pela fé em Cristo Jesus. Aí sim, é por aí o caminho, é aí que nós conseguimos estar na presença do Senhor, diante dele, pela fé em Jesus Cristo e não pela obra. Aí ele continua dizendo assim: temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não existe justificação, segundo o escritor aos Gálatas, ele vai dizer assim, escrevendo a igreja lá na Galácia, Paulo, ele vai dizer assim: não tem justificação pela obra, a não ser pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele segue o mesmo raciocínio aqui. Ele não muda o pensamento, porque essa é a direção da justificação, com direito legal de estar diante de Deus. O que é exatamente a justificação? Vamos começar aqui a fazer mais uma pergunta. O que é exatamente a justificação? Vai escutando aí para que você possa estar aprendendo, tá? Vai escutando. O que é exatamente a justificação? É um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados e declara-nos justos à vista dEle. Agora você começa a entender o que é que o apóstolo Paulo está falando em relação à justificação pela fé e não pela lei. Porque aqui é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual nos considera. Ele considera os nossos pecados perdoados. Alex, seja bem-vindo. Então a justificação, ele vai trazer para mim o perdão do meu pecado através do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que a justificação, ela só existe para mim
pela fé em Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou o preço, foi Ele que se fez pecador por mim e por você. Então, quando a gente começa a ver aqui que a justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados e declara-nos justos à vista dEle. Deus nos justifica pela justiça de Cristo. Nós somos justificados dos nossos pecados pela justiça de Cristo. Cristo, Ele fez justiça para nós quando Ele morreu na cruz, sendo inocente. Ele leva toda a nossa injustiça, Ele leva todo o nosso pecado com Ele, e agora quando nós depositamos a fé nele, nós somos justificados pelo seu ato. Olha, isso é muito lindo. Nós somos justificados porque Jesus, Ele morreu pelo meu pecado. Ele me justifica na cruz, morrendo no meu lugar. E por isso eu sou justificado. Eu tenho direito legal de estar diante de Deus. Eu tenho direito legal de estar na presença de Deus, porque agora, mesmo pecador, eu fui justificado pela justiça de Cristo. Eu fui justificado pela morte de Cristo na cruz, pelo meu pecado. Ele me justificou. E agora, quando eu deposito a minha fé nele, eu também sou justo. É lindo isso, irmão. Isso é lindo. Isso é fantástico. Olha, vem cá comigo para a gente aprender aqui algumas coisas mais. A justificação inclui uma declaração legal da parte de Deus. Declaração legal. No Novo Testamento, o verbo justificar, lá no grego, ele tem vários sentidos, vários. O verbo justificar, no grego, lá no original, ele tem vários sentidos, vários significados. Mas o sentido mais comum para o verbo justificar, lá escrito, é declarar justo. Então, o que é justificação, segundo o que está escrito lá, é declarar justo. Então, quando nós declaramos a nossa fé em Jesus, o Senhor Deus nos declara justos para andar na presença dele. Silvana, seja bem-vinda. O Senhor Deus, Ele me declara justo, porque agora, pela minha fé, eu fui justificado por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus na cruz, ele vem neutralizar o meu pecado, justificando que eu posso entrar na presença do Senhor pela fé, porque o Senhor Jesus, ele pagou o preço pelo meu pecado e agora eu sou justificado. Eu posso entrar na presença de Deus pela minha fé em Jesus. Então isso é a justificação. Isso é um assunto que nós devemos entender, aprender mesmo. Lá em Lucas no capítulo 7, Silvana, seja bem-vinda. Lá em Lucas no capítulo 7, versículo 29, vai dizer assim: e todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Olha só, foram batizados pelo batismo de João, e aqui vai dizer que eles justificaram a Deus. Isto aqui se refere a palavra de Deus, ela foi pregada, escutada, a fé gerada e justificação, ela começa a existir. Mas vem cá comigo, entenda isso aqui. Se no Novo Testamento a justificação é declarar justo, o Senhor reconhecer a minha vida como justa por conta do meu arrependimento, por conta da regeneração que nós falamos lá atrás. Aí nós vemos aqui, conhecer que Deus é justo é uma declaração legal
que proporciona justificação. Quando nós reconhecemos a justiça de Deus, quando nós reconhecemos que Deus ele é justo e o sacrifício que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo é um ato de justiça, quando reconhecemos isso pela fé, nós somos justificados para andar na presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo continua falando lá no capítulo 3 de Romanos, no versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado mesmo. O pecado ele vai existir sempre. Então não é pela obra, mas sim pela fé que existe justificação em mim. No versículo 30 do capítulo 8, ele vai continuar falando: aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou, deu poder. É um processo que é exclusivo de Deus. Nós não temos como ser justos, porque nós somos justos apenas aos nossos próprios olhos. Mas nós somos verdadeiramente justos quando Deus ele nos justifica através de Jesus Cristo pagando o preço pelo nosso pecado. E aqui nós vemos também, olha, e entendemos que Deus declara justos os ímpios, não com base nas boas obras deles, mas em resposta à sua fé. Deus, ele declara justo o pecador, não pela sua obra, mas pela resposta de fé, pela declaração de fé, pela profissão de fé. O Senhor Deus declara o ímpio, o pecador, justo. Não deixa de ser pecador, mas é justificado. Para Deus ele é justo, na presença do Senhor ele é justo, mesmo sendo ainda pecador, por conta da sua fé em Jesus Cristo. Até aí está tudo tranquilo, né? Até aí a gente conseguiu entender. Amém? Agora vamos ver aqui uma coisa. A legalidade da justificação está firmada em ser obra exclusiva de Deus. Só quem justifica é Deus. Escute isso. Romanos 8, 33 e 34, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos? Quem? Acusação contra os escolhidos, contra aqueles que foram chamados, contra aqueles que foram justificados. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a gente começa a entender aqui, a acusação contra nós, que somos pecadores, ela não vai existir com sentença de morte, porque Deus já nos justificou. É lindo isso. Olha, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Como é que o homem pode me condenar e me julgar se foi Cristo que morreu no meu lugar e me justificou? Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Se Jesus morre por mim, se Jesus ele faz um sacrifício pela minha vida, logo existe justiça em mim por conta do sacrifício de Jesus. Houve uma substituição, agora o pecado foi para ele. E agora nós somos justos, justificados perante Deus. Para a justificação não há condenação. Para quem é justificado não há condenação. Se você foi justificado, meu irmão, mesmo sendo ainda pecador, como o apóstolo Paulo declarou, que ele era o pior dos pecadores, assim como nós somos também. Mas se nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, os nossos pecados,
eles são anulados, cancelados. Eles não têm mais peso de morte para nós, porque nós somos justificados pela morte de Jesus. E nós vamos ver aqui, olha, a ideia de justificação, ela inicia-se lá no Antigo Testamento. Essa ideia inicia-se lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 25, versículo 1. E é muito interessante. Diz assim, Moisés escrevendo Deuteronômio, né? Pentateuco, capítulo 25, versículo 1. Quando houve contenda entre alguns e vieram a juízo, para que o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. A ideia de justificação aqui, ao justo justificarão, ao injusto condenarão. Escute, justificar nesses textos significa declarar justo ou inocente, e condenar significa declarar culpado. Então, olha para cá. Quando Jesus morre na cruz, a nossa culpa, ela deixa de existir, é neutralizada. A nossa culpa, ela não existe mais. Então não existe mais condenação para mim, porque a culpa que eu tinha, Jesus já carregou na cruz. A culpa que era minha, que gera condenação, que gera morte, ela não existe mais em mim, porque Jesus já levou lá na cruz. Por isso agora eu sou justificado e eu não sou mais culpado, eu sou declarado justo. E é essa mesma ideia que está aqui em Deuteronômio capítulo 25, versículo 1. Justificar não significa tornar alguém internamente bom. Não é isso. Justificar não é tornar alguém internamente bom. Justificar é tirar o peso da culpa, livrando da condenação. O pecado não tem mais poder sobre mim em relação ao salário dele, ao resultado dele, que é a morte. Porque eu fui justificado. Eita, é lindo isso. Vamos aqui aprendendo mais um pouquinho. Vamos lá, vai, presta atenção. Deus está nos ensinando aqui. Deus está nos ensinando. Venha cá comigo. Vamos aprendendo. A diferença entre regeneração e justificação. A semana passada nós falamos sobre regeneração. Hoje nós estamos falando sobre justificação. E as pessoas confundem muito as coisas. E qual a diferença entre regeneração e a justificação, pastor? A regeneração é o ato de Deus em nós. Escute isso aí. A regeneração é um ato de Deus em nós. A justificação é um julgamento de Deus a nosso respeito. A regeneração é um ato de Deus em nós. A regeneração promove uma nova pessoa, um novo nascimento. A regeneração ela vai fazer algo dentro de mim. Ela vai mudar, transformar. Eu sou uma nova criatura. A regeneração vai fazer isso. A justificação é um julgamento de Deus ao meu respeito. Ou seja, quando existe a justificação, quer dizer que eu fui absolvido do julgamento. Entendem isso? Eu fui absolvido do julgamento porque eu fui justificado. Olha, todo o delito que ele cometeu, eu trago aqui a justificação. Então, não tem como condenar, porque foi justificado aquilo que foi cometido por mim e por você. E essa é a diferença. A regeneração vai trazer um ato de Deus para a minha vida, para a minha conduta ética e moral. A justificação, ela vai trazer a sentença de julgamento, justificando o ato perverso, pecado, a transgressão que eu cometi. Então, a justificação, ela traz o julgamento de Deus ao meu respeito, dizendo que agora eu sou livre do peso da morte que é oferecido pelo pecado.
Então a justificação tem essa diferença em relação à regeneração. A regeneração é um ato que promove o novo nascimento. A justificação promove o julgamento de Deus em relação à minha conduta ética e moral. E ele olha para mim sendo pecador errante. E ele olha para mim e diz assim: você está justificado. Os seus erros não vão levar mais você à condenação. É isso que acontece. Deus nos declara justo na visão dele. Deus olha para mim e para você e nos declara justo pela fé que nós temos em Jesus Cristo. O Senhor nos declara justo na visão dele. E nós temos direito legal de estar diante de Deus. Direito legal de estar diante dele. E nós temos aqui dois aspectos que Deus nos declara justo diante dele. Dois aspectos. Aprenda aqui comigo. Primeiro, Deus declara que nós não temos penalidade a pagar pelo pecado. Deus declara que nós não temos penalidade a pagar pelo pecado presente, pelo pecado passado e pelo pecado que nós ainda iremos cometer. Aprenda isso. Aprenda isso. A declaração de justiça na visão de Deus, da justificação. A paz, Adriana, seja bem-vinda. Da justificação, o primeiro aspecto é que Deus, ele nos declara, ele diz para mim, para você, que nós não temos nenhuma penalidade a pagar pelo pecado presente, pelo pecado passado e pelo pecado que nós ainda iremos cometer. Você compreende isso? Não temos nenhuma penalidade, não temos nenhuma condenação, não temos nenhum julgamento que nos condene, porque nós somos justificados na visão de Deus, nós somos justos para Deus, nós somos justos pelas obras de Jesus, pelo sacrifício vicário, porque Jesus leva o nosso pecado na cruz, e agora Deus olha para mim em justiça, e ele diz que nós não temos nenhuma penalidade a pagar, nem com os nossos pecados passados, nem com os nossos pecados presentes, nem dos nossos pecados que nós ainda iremos cometer. É assim mesmo. Porque nós somos justificados, mas continuamos sendo pecadores, irmãos. A natureza pecaminosa, ela nunca vai deixar de existir em nós, sempre vai existir. Mas nós que cremos em Jesus e andamos na sua presença, nós somos considerados justos, porque nós fomos justificados pelo ato de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, pela nossa transgressão. Jesus morreu pelos nossos pecados do passado, Jesus morreu pelos nossos pecados do presente, e Jesus morreu pelos nossos pecados do futuro. E a gente começa a entender isso aqui de uma forma muito clara. Muito clara. Então não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos justos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há, porque agora essa pessoa, eu, você, nós que andamos segundo o Espírito, nós que seguimos Jesus, nós somos justificados e não há nenhuma condenação sobre a nossa vida, nenhuma. Nem do passado, dos pecados passados, nem dos pecados presentes, nem dos pecados futuros. Esse é o primeiro aspecto. E o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre isso em Romanos capítulo 4, versículos 6 ao 8. Ele vai dizer assim, ó: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa, coloca a justiça. Olha,
E ele diz assim: sem as obras, pela fé, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa o pecado. Por que ele não imputa o pecado? Porque o pecado não é colocado lá na sentença, por causa da justificação. Abençoado e feliz é aquele que o pecado não é imputado, porque o pecado já foi justificado pela morte de Jesus na cruz. É isso aí. Por isso Deus nos declara justos na visão dele. Aí o segundo aspecto é o seguinte: o primeiro aspecto que nós falamos agora é que Deus não nos declara pecadores, ou seja, ele não tem penalidade, condenação para os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. O segundo aspecto em relação à justiça que Deus vê em mim, mesmo eu sendo pecador, essa justiça não é algo interior, é um julgamento que Deus faz. E vai falar assim, escute isso aqui, aprenda aqui comigo. O segundo aspecto: não existe mérito humano para a justificação. Ninguém merece ser justificado. Ninguém pode fazer nada para ser justificado. Não existe obra. Não existe como você justificar a sua própria vida. Não tem como. A justificação, ela não vem por obra humana, por mérito humano. Não é assim. A justificação não existe por obra nem por mérito humano. Era assim que a igreja romana vivia. A igreja romana, ela pregava isso. A igreja romana, ela dizia que o homem era liberto do pecado através do que ele fazia, da obra meritória, do pagamento das indulgências. Então, a igreja romana traz uma ideia completamente oposta do que a palavra de Deus nos ensina, que a obra, ela não é mérito humano, a justificação, ela é obra exclusiva de Deus. A justificação é um julgamento de Deus ao nosso respeito. Deus olha para mim hoje e diz assim: você é justo porque você tem fé em Jesus Cristo, porque você anda no Espírito, então nenhuma condenação há mais para você. Você foi justificado, mesmo sendo pecador, mesmo continuando errando, mesmo tendo pecado bastante lá atrás, mesmo pecando ainda hoje, mesmo indo pecar no futuro, mesmo assim você é justo perante a minha presença. Por isso você anda comigo, porque você é justificado. Mas essa justificação não há mérito humano, o homem não tem mérito nenhum, é obra exclusivamente de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 21 ao 22, ele vai escrever assim, olha, entenda bem aqui essa passagem, para a gente continuar compreendendo todo esse contexto da justificação, que é um assunto que todo cristão deve saber. Todo cristão deve aprender sobre justificação. Todo cristão deve aprender sobre regeneração. Todo cristão deve aprender sobre conversão. Ruth Noemi, seja bem-vinda. Sabe por quê, irmãos? Porque vejam só, toda essa construção que eu estou fazendo aqui, eu falei de conversão em uma aula, falei de regeneração em outra aula, e hoje estou falando de justificação. Toda essa construção que eu estou fazendo aqui faz parte da doutrina da redenção. Isso aqui faz parte da nossa salvação. A gente precisa compreender isso. O problema é que nós não entendemos, não temos conhecimento, e o povo perece por falta de conhecimento, por não ter. E quando tem uma oportunidade dessa, muita gente não aproveita para aprender. Quando tem uma oportunidade dessa, a igreja não acorda para vir para cá, para a escola bíblica de 10 horas da manhã para aprender um assunto tão importante como esse. Mas vocês que estão aqui estão aprendendo. Glória a Deus por isso.
Vem cá comigo. Não existe mérito para a justificação, amém? A justificação é uma obra exclusiva de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 3, versículo 21 e 22, ele vai dizer assim, ó. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei, escute. Tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Escute isso aí. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Olha, para todos e sobre todos os que creem. É pela fé, meu irmão. Não, o nosso pecado, esse pecado que existe em mim, eu sou pecador assim como você é, e nós não vamos deixar de ser. Seremos sempre pecadores, mas nós somos justos, justificados, porque nós acreditamos, cremos, vivemos por Ele, para Ele, por Jesus. Por isso Deus nos permite entrar na presença dEle, considerando que nós somos santos, mesmo pecadores. E isso é tremendo. A obra de Deus da redenção é algo fantástico. É muito amor envolvido, é muito amor envolvido. Aí ele diz assim: a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, não há distinção. Quem crê é justificado e acabou. É assim, quem crê é justificado e acabou. Tem direito legal de estar diante de Deus. Deus dá o direito legal de você estar diante dele, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é um assunto grandioso para a gente nessa manhã. Lindo. Olha, escute aí, vamos aprender mais um ponto aqui. Deus pode afirmar que somos justos porque Ele considera a justiça de Cristo em nós. Deus pode afirmar que somos justos. Escute isso. Aprenda. Deus pode afirmar que nós somos justos porque Ele considera a justiça de Cristo em nós. Entenderam aí? Por que o Senhor afirma que eu sou justo? Porque o Senhor afirma que você é justo? Porque Ele considera a justiça de Cristo em você. Quando você deposita a sua vida na mão do Senhor, quando você deposita a sua fé em Jesus, crendo nele, o Senhor Deus considera a justiça de Cristo, a sua santidade. Ele considera toda a justiça de Jesus em você. Eita, que coisa maravilhosa, meu. Isso é amor de Deus, amor. Olha, ele acredita, ou melhor, ele acredita, ele coloca crédito, ele acredita a justiça de Cristo em nossa conta. Deus é muito bom. Ele acredita a justiça de Cristo na minha vida. A justiça que tem em Cristo, Deus acredita em mim e por isso eu sou justo. Porque a justiça que tem em Cristo, Deus transfere para mim agora. Ele acreditou na minha conta, na minha vida. Eita! Olha, do mesmo modo que quando Adão pecou, escute isso, para você entender esse ponto. Do mesmo modo que quando Adão pecou, o pecado de Adão foi creditado em nós, do mesmo modo, quando nós acreditamos em Jesus, a justiça dele é creditada em nossa vida. Isso é fantástico. Isso é lindo, meu irmão. Natália, seja bem-vinda. Meu irmão, isso é maravilhoso. Da mesma forma que o pecado foi creditado na minha vida, o pecado de Adão e Eva foi creditado na minha vida, da mesma forma a justiça de Jesus também foi creditada na minha vida. Por isso agora eu sou justo.
Eu recebo justificação dos meus pecados que me condenavam, agora não me condenam mais, porque eu recebi a justiça de Cristo em mim. Eita, isso aí é simplesmente Deus falando para mim e para você: eu te amo. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá em Corinto, ele vai dizer assim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, ele vai dizer assim, ó: mas vós sois dele em Jesus Cristo, vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Quem? Jesus. Ele foi feito para nós, Jesus foi feito para nós justiça, santificação e redenção. Por isso nós temos hoje a justificação, que nós temos o direito legal de estarmos diante de Deus, porque Ele nos justificou pela obra de Cristo na cruz. Pela justiça de Cristo, que Ele acredita na minha vida, eu sou justo. Continuo sendo pecador, mas sou justificado. O meu pecado é justificado pela justiça de Cristo. Aí, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, não é da lei, mas que vem pela fé em Cristo. Eu sou justificado não pela obra, não pela lei, não pelo que eu faço, mas pela minha fé em Cristo. Isso é justificação. Justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de onde? De Deus. É Deus que me justifica. Eu não tenho participação nisso. Eu só tenho fé em Jesus. E a justificação quem faz é Ele. É o julgamento dele. Então ele acredita a justiça de Cristo na minha vida. E agora ele olha para mim e diz assim: ele é justo. O pecado não tem mais poder de condenação sobre a vida deles. Aleluia. Quando a gente começa a observar tudo isso aqui, nós começamos a entender que Deus, no seu profundo amor e misericórdia, Ele manda Jesus Cristo para redimirmos os nossos pecados, mas Ele manda Jesus para justificar que mesmo nós sendo pecadores, nós vamos estar na presença de Deus. Assim como Adão veio para o mundo para viver ali eternamente, o Senhor e erraram e pecaram, e o pecado entrou na vida deles e nós herdamos o pecado. Assim Deus manda agora Jesus como sendo o segundo Adão, mas para fazer outra obra. Agora a justiça do segundo Adão, que não pecou, que é justo. Aquele pecou, o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão não pecou. Nós herdamos o pecado do primeiro Adão e herdamos a justiça do segundo Adão, que agora neutraliza o poder da morte e do pecado em mim. Eu sou justificado e agora em mim não há condenação. Isso chama-se justificação. E essa a tremenda aula, o tremendo conhecimento que Deus nos dá nessa manhã sobre justificação. Nós vamos fazer aqui um apanhado geral para que você possa ter entendido. Nós vamos estar dando uma recapitulada aqui. Eu vou só estar falando os tópicos que nós vimos para você entender um pouco. A gente falou aqui no início: justificação é o direito legal de estar diante de Deus. Como e quando obtemos direito legal de estarmos diante de Deus? Foi isso que nós começamos aqui a aula. E nós falamos que, segundo Martinho Lutero, a justificação só existe pela fé. Mas não é só segundo Martinho Lutero, é segundo as Escrituras, segundo o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos 8,30, aos que chamou, aos também justificou. É pela fé. E, continuando no mesmo pensamento,
O apóstolo Paulo vai continuar dizendo isso em Romanos 3:28, quando ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras, é pela fé. E aí nós entramos num assunto que fizemos uma pergunta: o que é exatamente a justificação? E nós respondemos: é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e declara-nos justos à vista dele. Continuamos sendo pecadores, mas somos justos à vista de Deus, porque os pecados foram neutralizados pela justiça de Jesus. Deus nos justifica pela justiça de Cristo. Aí nós vimos também aqui o seguinte, estou recapitulando para a gente finalizar a aula. Justificação inclui uma declaração legal da parte de Deus. Deus declara isso, amém? Deus declara isso. No Novo Testamento, o verbo justificar, ele tem vários significados, mas o significado maior do verbo justificar é declarar justo. Então, justificar é Deus me declara justo, Deus te declara justo. Então, reconhecer que Deus é justo é uma declaração legal que proporciona em mim justificação. Quando eu reconheço a justiça de Deus pela minha fé, eu consigo receber de Deus justificação. Aí o apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos 3:20, ele vai falar isso em Romanos 3:30, ele vai falar isso em Romanos 10:4, e ele vai falar isso em Gálatas 2:16. Aí, olha, nós concluímos que, então entendemos que Deus declara justos os ímpios, não com base nas obras deles, não com base naquilo que ele faz. Deus considera o ímpio justo por resposta da sua fé. Pela sua fé, Deus declara o ímpio, o pecador, justo. E nós vimos também a legalidade da justificação está firmada em ser obra exclusiva de Deus. A legalidade da justificação, ela se confirma porque a justificação é uma obra exclusiva de Deus. Só Deus pode me justificar, porque foi Ele que mandou o seu Filho para morrer no meu lugar e trazendo justiça para a minha vida, justificando assim o meu pecado. Ele morreu, levou os pecados na cruz, e por isso Ele justifica o meu pecado e eu me torno justo na presença do Senhor. Olha, para o justificado não há condenação, não há condenação para aquele que foi justificado. Aquele que tem fé em Cristo e crê nele, recebe justificação e não há condenação. E nós começamos a ver isso aqui. E o outro ponto foi a diferença entre regeneração e justificação. A regeneração é um ato de Deus em nós. A regeneração promove mudança, transformação, promove o novo nascimento. Mas a justificação é um julgamento de Deus ao nosso respeito. A justificação é um julgamento de Deus ao nosso respeito. É a forma com que Deus olha para mim. Ele olha para mim e vê que eu sou uma pessoa justa, que posso estar na presença dele. A regeneração promove em mim. É um ato de Deus que vai promover em mim transformação. E isso nós vimos aqui. Deus nos declara justo na visão dele. E nós dividimos em dois aspectos esse ponto. Deus declara que nós não temos penalidade a pagar pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Não há penalidade a pagar. Não há sentença sobre nós. Quando nós somos justificados, a sentença não existe mais. Nem os pecados do passado, nem do presente, nem do futuro. Porque nós fomos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Aí nós vemos isso em Romanos 8:1, Romanos 4, 6 a 8. E o segundo aspecto foi em relação a Deus nos declarar justos na visão dele. O segundo aspecto foi: não existe mérito humano para a justificação. Você não pode fazer nada para ser justificado. A justificação é obra de Deus por meio da sua fé. Quando você deposita a sua fé nele, quando você acredita, a justificação existe em você. Mas não é mérito seu. Você não faz nada, você não tem obra, participação. Só a fé. Aí Romanos vai falar isso, Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. E aqui nós finalizamos dizendo que Deus pode afirmar que somos justos por ele, considera
a justiça de Cristo em nós. Ele afirma que nós somos justos porque ele considera a justiça de Cristo em mim. Ele afirma, olha, você é justo porque eu considero o que Jesus fez lá na cruz. E o que Jesus fez lá na cruz, eu acredito na sua vida. Ele acredita a justiça de Cristo na minha conta, na sua conta. Ele acredita o que Jesus fez, toda a sua justiça. Um homem íntegro, sem pecado, ele acredita aquele ser de Jesus na minha vida. Assim como foi acreditado o pecado de Adão na minha vida, assim também foi acreditada a justiça de Jesus Cristo na minha vida, o segundo Adão. E isso a gente viu lendo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e Filipenses 3, versículo 9. E essa é a nossa aula hoje sobre justificação. Espero que você tenha entendido, aprendido. Uma aula dessa maravilhosa, importante. É fundamental para cada cristão aprender e entender sobre cada assunto que nós estamos tratando aqui, sobre a doutrina da redenção. E nós falamos sobre conversão, regeneração e hoje justificação. Próximo domingo vamos dar continuidade na doutrina da redenção e já vamos vir com outro assunto, ou dando continuidade à justificação, que ainda tem algumas coisas para falar. E depois a gente vai entrar em outro assunto da doutrina da redenção ainda. E temos ainda bastante assunto para tratar aqui, para a igreja aprender. A igreja tem que aprender. A igreja tem que ter interesse em aprender. Infelizmente, a igreja hoje ela não tem compromisso de aprendizado, de querer conhecer a Deus. Não tem. A igreja hoje só quer ir para o templo, só quer ir para a igreja. Isso não funciona. A gente precisa conhecer ao Deus que nós servimos, senão nós seremos enganados. Haverá um tempo, irmãos, aí, como já existe, que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Isso já foi predito. E se você não tem conhecimento, você vai ser enganado também. Se você não conhece as doutrinas básicas, você também vai ser enganada. Então, queira adquirir conhecimento de Deus. Estamos aqui todos os domingos. Agora vai ser a partir das 10 horas que o pessoal acorda. Já dá para seguir aqui a aula. Tá bom? Jesus te abençoe. Jesus te guarde, te livre do mal. Mamães, parabéns, todas as mães. Deus abençoe vocês. Vocês são um exemplo do amor de Deus. Continue abençoando a todas as mães que estão aqui. E que domingo, se Deus quiser, nós possamos dar continuidade a estes assuntos maravilhosos aqui que Deus tem trazido para nós. São assuntos de grande valia que o Espírito Santo de Deus tem nos dado, tem nos conduzidos pelo Espírito para trazer essas palavras de conhecimento e de poder para mim e para a tua vida. Se você adquirir esse poder, pode ter certeza, meu irmão, se você adquirir esse conhecimento, pode ter certeza que você está adquirindo poder. A paz do Senhor, um abraço para todos. A paz, Helenilda Lima, seja bem-vinda. Todos vocês que vieram aqui, pastora Socorro, minha filha Thaís, todo mundo que esteve aqui hoje, Natália Lima, Juninho, Adriana Francisca, Ruth Noemi, todos vocês, Silvânia, todos, Sheila, todos vocês que estiveram aqui conosco hoje, foi uma alegria estar com vocês. Alex Santos, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a palavra de Deus nessa manhã de domingo. À noite estaremos juntos, à noite tem culto, tem live na igreja, na live da Igreja Ressurreição em Cristo, às 19 horas, e tem a nossa live às 22 horas. Amém? Convido você a estar conosco aí à noite, juntinhos, adorando a Deus. Temos uma palavra de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Sintam-se abraçados por mim, receba com carinho tudo que foi falado aqui, com amor, que vocês possam ter enchido o coração de alegria e de esperança, fortalecido o seu coração com a palavra de Deus. Amém. Eu navegarei do Espírito. A gente termina com essa canção, olha, irmãos. Adorarei ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito.
Ele é o nosso professor, o Espírito Santo, é Ele que nos ensina. Nós agradecemos a Deus por mais uma manhã na presença dEle, por mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos orar agora, agradecendo por tudo, amém? Deus, muito obrigado por essa manhã, por mais um dia de vida, estarmos na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Graças te damos. Abençoa cada irmão que esteve aqui, que o Senhor possa ter dado discernimento a cada um deles e aprendido da Tua palavra e se enchido de poder nessa manhã. Que possa ter um domingo, primeiro dia da semana, abençoado, de paz. Nós possamos permanecer assim na presença do Senhor até que Ele venha. Jesus abençoe, guarde a vida de vocês e que dê paz. Amém. Até mais tarde. Abraço. Cheiro.